Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula falando um pouco agora sobre as drogas depressoras do sistema nervoso central. Essa categoria inclui uma grande variedade de substâncias que diferem acentuadamente em suas propriedades físicas e químicas, mas apresentam uma característica comum de causar uma diminuição da atividade cerebral e de partes específicas do sistema nervoso central. A primeira droga que a gente vê como depressora é o álcool. O álcool etílico é um produto da fermentação de carboidratos, açúcares, presentes em vegetais, como a cana-de-açúcar, a uva e a cevada. É seguradamente a droga psicotrópica de uso e abuso mais amplamente disseminada em grande número e diversidade de países na atualidade. Vale ressaltar que o consumo exagerado de álcool é responsável por 60% dos acidentes de trânsito no Brasil. Os efeitos que o álcool pode provocar aos seus usuários depende do nível de álcool no sangue. Os primeiros efeitos são mais estimulantes, tá? São mais de euforia. E depois, conforme a quantidade de álcool vai aumentando no sangue, os efeitos depressores vão surgindo, tá? Então, se o nível de álcool no sangue for baixo, acontece desinibição, do comportamento, diminuição da crítica, hilariedade e labilidade afetiva, a pessoa ri ou chora por motivos pouco significativos, certo grau de incoordenação motora e prejuízo das funções sensoriais. Se o nível de álcool no sangue for médio, acontece maior incoordenação motora, chamada ataxia, a fala torna-se pastosa, a dificuldade de marcha e aumento importante do tempo de resposta, reflexos mais lentos, aumento da sonolência com prejuízo das capacidades de raciocínio e concentração. E se o nível de álcool no sangue for alto, podem surgir náuseas e vômitos, visão dupla, que é a diplopia, acentuação da ataxia e da sonolência, até o coma, e pode ocorrer hipotermia e morte por parada respiratória. Essa aqui é a molécula do álcool etílico, ou também pode ser chamado de etanol. Ele é um composto orgânico que apresenta a função orgânica álcool, que é quando a gente tem o grupo funcional hidroxila ligado a um carbono saturado, que só faz ligações simples. Agora a gente vai falar de outra droga depressora, que são os solventes ou os inalantes. Esse grupo de substâncias entre os depressores não possui nenhuma utilização clínica, com exceção do éter etílico e do clorofórmio, que já foram largamente empregados como anestésicos gerais. Um exemplo de inalante é o loló e lança-perfume. O loló também é chamado de cheirinho ou cheirinho da loló. Ambos são produtos voláteis, compostos por clorofórmio, éter, cloreto de etila e essência perfumada. Sabe-se, porém, que na falta de uma dessas substâncias, misture-se qualquer outra substância que estiver disponível, o que torna bastante difícil tratar os casos de intoxicação aguda. Suas absorções são por via pulmonar, a partir da aspiração pela boca ou nariz. Seus efeitos são semelhantes aos de outros inalantes, sensações de euforia e bem-estar, que se encerram rapidamente, convidando a pessoa a aspirar novamente a substância. Algumas pessoas podem manifestar alucinações, ataques de pânico ou ansiedade aguda, e em situações mais extremas, convulsões, inconsciência, coma e até a morte. E aqui a gente tem as moléculas dos principais componentes, que fazem parte da composição do loló e do lança-perfume. O clorofórmio, que também é chamado de triclorometano, e o cloreto de etila, que também é chamado de cloretano, eles são compostos orgânicos que fazem parte da função orgânica chamada aleto de alquila. Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, no material de apoio, que eu falo um pouquinho mais sobre essa função orgânica, tá bom? Para vocês verem que tem funções orgânicas diferentes, a mais, do que eu já tinha falado para vocês até o momento, Existem outras. E aqui a molécula do éter etílico, também está presente na composição do loló e do lança-perfume, tá? Lembrando que o éter, a função orgânica éter, é quando a gente tem um heteroátomo, o oxigênio aqui no caso, entre carbonos, entre cadeias carbônicas. E lembrando também que o loló e o lança-perfume, eles, seus efeitos, iniciais são estimulantes, semelhante ao álcool, por exemplo, mas depois, com o passar do tempo, que foi ingerido a droga, os efeitos depressores vão surgindo, tá? Por isso que são considerados drogas depressoras. E por fim, um pequeno resumo de tudo que a gente já viu nessas videoaulas, Aqui a gente está classificando as drogas como estimulantes, depressoras e perturbadoras e também já separando-as como naturais e sintéticas.
As drogas estimulantes que são naturais é a cocaína, a cafeína e nicotina, por exemplo, e sintética, as anfetaminas. Drogas depressoras naturais são o álcool e os opiáceos, por exemplo, e as sintéticas os sedativos, os ansiolíticos, os antidepressivos e os inalantes. E as perturbadoras, naturais a gente encontra a maconha e o cogumelo, e as sintéticas o LSD. E assim nós finalizamos mais uma videoaula dessa playlist. A próxima aula, que já segue essa, nós vamos fazer uma resolução de exercícios sobre a temática drogas. Até a próxima aula. Tchau!